Então, o que você vai fazer antes de criar um conteúdo incrível? Anota, pega papel e caneta, anota esses passos. Ou você tem que ter um nicho bem definido, ou você tem que ter um tema de abordagem. O nicho bem definido, você vai ver o que o mundo precisa, né? Não basta apenas você falar assim, eu quero criar conteúdo sobre isso. Mas tem gente procurando sobre isso? Então tem que ter demanda o seu conteúdo, né? Aquele assunto que você quer abordar, tem que ter gente procurando sobre. Então o que você vai fazer para procurar isso? Para saber como, né? Para saber se tem gente procurando. Vai entrar no famoso Google, vai entrar no famoso YouTube, vai colocar a palavra-chave principal que você acha que é do seu nicho. Por exemplo, emagrecimento. Emagrecimento é uma palavra-chave desse mundo fitness, desse mundo de emagrecer. Então você vai colocar no Google, vai colocar no YouTube, vai colocar nos grupos do Facebook, vai colocar aqui no Instagram, vai colocar em todas as ferramentas de busca que você quiser criar o conteúdo para aquela plataforma e vai pesquisar para ver se tem gente procurando sobre isso, né? Para ver se tem gente fazendo conteúdo sobre isso também. Então, o seu nicho tem que ter pessoas procurando sobre. Tem que ser algo que você gosta, porque a longo prazo você vai ficar maçante se você não gostar de fazer aquilo, não gostar de falar sobre aquilo. Então você tem que gostar. Você tem que ter domínio sobre o nicho. Se você não tiver o domínio completo, você pode ter pelo menos a força de vontade para pesquisar sobre o assunto, para dar sempre o melhor para a sua audiência que você vai criar. Tem que ser todos esses pontos aqui, beleza? Ou um tema de abordagem, que é o que eu faço hoje. O meu tema de abordagem é liberdade. Então tudo que eu falo, todas as coisas que eu quiser abordar no meu negócio, se tiver o sentido, a conexão com liberdade, eu posso abordar no meu canal de conteúdo. Beleza? Então, antes de criar um conteúdo, tem que ter um nicho definido ou um tema de abordagem. Outra coisa, você tem que ter o seu avatar criado. O que é um avatar, Amanda? É aquele bonequinho azul? Não, não é. O avatar é aquela pessoa específica que você vai atingir. Você, sim, vai falar com várias pessoas, vários tipos de pessoas, mas você tem que ter um alvo. Você tá falando para alguém específico. Como é que você cria o seu avatar? Você tem que saber o gênero. Então, você tá falando para mulheres ou você tá falando para homens? Você tem que saber a faixa etária, mais ou menos. Você tá falando para adolescentes? Você tá falando para jovens, adultos? Ou você tá falando para adultos mesmo? Ou você tá falando para terceira idade? Qual faixa etária você tá falando? Então, pensa comigo. O público-alvo é o geralzão. Mulheres de 18 a 30 anos que querem trabalhar em casa pela internet. Esse é o público-alvo. Agora, o avatar é alguém específico. Você vai criar um avatar específico. Você vai colocar um nome nessa pessoa de verdade. Você vai colocar o nome de, por exemplo, Rosângela, que acabou de entrar. Você vai colocar assim, o meu avatar vai se chamar Rosângela, ela tem 29 anos, ela gosta disso, ela gosta daquilo, ela tem medo disso, ela tem medo daquilo. A motivação dela para fazer isso é isso. A dificuldade dela sobre esse nicho é tal coisa. Então, o avatar é mais específico, é mais direto. Você vai criar esse avatar, essa pessoinha, e você vai pensar nela quando você estiver criando qualquer tipo de conteúdo. Terceiro ponto, o que você tem que fazer antes do conteúdo, certo? Terceiro ponto, ter definido a linha editorial e a pauta de conteúdo. Que é isso, Amanda? É grego que você tá falando. Vou explicar. A linha editorial são todos os assuntos, todos os universos de assuntos que você pode abordar dentro do seu negócio. Então, brigadeiros é um universo de conteúdo, bolo no pote é outro universo de conteúdo, e dentro deles tem várias coisas e linhas e pautas que você pode abordar e criar vários tipos de conteúdo. A minha linha tem liberdade de tempo, liberdade financeira, liberdade geográfica, então eu falo um pouco sobre viagens, falo um pouco sobre como economizar para viajar barato, nômade digital e a liberdade eterna. Aí eu falo sobre autoconhecimento, multipotencialidade, intimidade com Deus. Então são pautas que eu posso abordar dentro do meu universo de conteúdo, dentro da minha linha editorial. Quarto ponto, definir o objetivo do conteúdo. Quando você vai criar um conteúdo, você tem que pensar, o que eu quero fazer com ele? Qual que é o objetivo dele? É fazer a pessoa no final comprar alguma coisa de mim? É fazer a pessoa no final entrar para uma lista de contatos? É fazer a pessoa só saber mais sobre o assunto? É fazer a pessoa ficar instigada e querer saber mais? Pedir uma série de conteúdo sobre isso? Então, qual que é o objetivo desse conteúdo? Ei, um recadinho aqui pra você.
Se você ainda tem dificuldade nas 4 liberdades da sua vida, liberdade financeira, liberdade de tempo, liberdade eterna e liberdade geográfica, eu vou te convidar para você ir até o meu Instagram, porque lá nesse mês de abril eu tô fazendo muito conteúdo, criando muito conteúdo de qualidade sobre essas 4 liberdades. Então, se você tem dificuldade em criar o seu negócio, dificuldade em escalar o seu negócio, dificuldade em ter a sua liberdade de tempo, você não tem tempo para sua família, não tem tempo para você mesmo. Se você gostaria de trabalhar em qualquer lugar do mundo, morar em qualquer lugar do mundo e até mesmo se você gostaria de conhecer a si mesmo, conhecer o seu propósito e conhecer e ter intimidade com o seu criador para ter as outras liberdades também 100%, então você precisa entrar lá no meu Instagram agora mesmo. Fechou?